Bem, pastor Esdras, mas quanto à questão da importância dos livros apócrifos, eles servem, na verdade, para quê? Eles existem e o cristão pode fazer o uso desses livros? No primeiro momento, quando os livros apócrifos surgiram, eles surgiram com uma proposta muito positiva: explicar passagens difíceis do Antigo Testamento. Não contraditar, porque há quem diga que contradite algumas. Sim, mas no primeiro momento, o objetivo era explicar passagens difíceis do Antigo Testamento. Sinal de Caim. Alguns dos livros apócrifos tentam explicar. Quem eram os gigantes de Gênesis 6? Alguns livros apócrifos tentam explicar. Então, a formação desses livros apócrifos se insere dentro de um período do surgimento do gênero apocalíptico, da qual todo o Novo Testamento ele é escrito sobre a esteira da origem da apocalíptica dentro desse período interbíblico. E essa característica dessa obra, que é chamada apocalíptica, é um ser sobrenatural que comunica ao profeta alguma coisa a respeito do final do mundo. Essa é uma das características singulares. Então, quando você olha sobre essa proposta, a ideia era de servir didaticamente. Entretanto, as lendas hebraicas, a imaginação fértil levaram diretamente muito dessas perspectivas e leituras ao absurdo, que fez necessariamente as igrejas negarem isso. No fechamento do cânon hebreu, principalmente na década de 90, em Jámina, que foi o acolhimento do cânon, por exemplo, todos esses livros que nós chamamos de apócrifo e a Igreja Católica chama de deuterocanônico ou pseudepígrafo, eles foram rejeitados pelos rabinos. Então, quando você olha sobre essa perspectiva, havia um propósito. E tem coisas boas, mas tem coisas também que atingem diretamente a mensagem genuinamente cristã. É só ver como Lutero e os reformadores se opuseram a muitas dessas doutrinas. Orações pelos mortos, justificativa ao suicídio. Nesse caso, quanto ao aspecto doutrinário. E também tem a questão do estilo. Muitos desses livros têm um arranjo muito artificial que tentam imitar as obras inspiradas. Então, de praxe, já ficou claro uma possibilidade, e era, na verdade, desses livros não serem inspirados por Deus. Mas, em outro momento, muitos desses livros, eles conservam elementos importantes da fé judaica desse período. Por exemplo, é comum dentro desses livros apócrifos desse tempo a esperança messiânica. Você vai encontrar, por exemplo, no livro dos 12 Patriarcas, falando-se, por exemplo, de um sacerdote ungido que se manifestaria. Não era uma profecia, mas era uma expectativa messiânica. Se fala, portanto, em muitos desses textos, da esperança do Messias e de como o povo estava aguardando esse Messias. Então, eles, na verdade, são obras que têm muitos pontos positivos, também tem muitos pontos negativos, mas merecem ser estudados com muita atenção. Haja vista o fato de que próprio Judas, na sua epístola, e a segunda epístola de Pedro, tomam como base alguns dos livros apócrifos do Antigo Testamento. Isso é, no mínimo, curioso. E é muito curioso e importante, mas isso também nos explica uma coisa. Muitos livros circulando e tanto hebreus quanto cristãos ainda não haviam se decidido quais eram os livros canônicos. Então, esses livros circulavam com toda a cristandade. Mas, exegeticamente, baseado em Pedro e em Judas, há algumas explicações, porque eles fizeram citações ao livro dos Jubileus, que é um dos capítulos de 1 Enoque.